Todos sabemos que a engenharia está envolvida em tudo o que fazemos no nosso dia a dia, no teto, sobre a sua cabeça, até a tela que está usando para me assistir nesse momento. Mas certas obras de engenharia têm literalmente o status de terem mudado o mundo em que vivemos, tornando nossas vidas mais fáceis. Por isso, no vídeo de hoje veremos as 7 obras que mudaram o mundo. Número 1. O primeiro cabo submarino. Em um mundo totalmente conectado, a comunicação instantânea com qualquer lugar do globo se tornou algo comum, que não paramos para pensar na complexidade com que esses terabytes de informações chegam até nós. Em 1854, no entanto, enviar uma mensagem para uma pessoa do outro lado do mundo poderia demorar até 6 meses, mas uma verdadeira revolução aconteceu quando o americano Cyrus Westfield conseguiu as autorizações para instalar o primeiro cabo telegráfico do mundo no Oceano Atlântico. Ligando a Irlanda aos Estados Unidos, o cabo de 3.200 km foi instalado com a ajuda da Marinha norte-americana. Após 4 tentativas fracassadas, permitiu que uma mensagem enviada de 98 palavras da Rainha Vitória para o presidente dos Estados Unidos da época, James Buchanan, chegasse em apenas 16 horas. Muito tempo para os padrões de hoje, mas uma fração para os padrões da época. Essa façanha permitiu que as comunicações evoluíssem para o que temos hoje, que na maior parte ainda são feitas por cabos submarinos, só que agora de fibra óptica. Número 2. Canal do Panamá. Não só de mensagens instantâneas de 16 horas vive o homem. O transporte de cargas pelo globo sempre foi um dos fatores mais importantes da evolução humana. Afinal, pelo menos 500 anos da prática de leve trás entre os países pelo mundo é algo indispensável para a economia global. Mas antes de 1914, o transporte de carga entre as Américas, Europa e Ásia era muito mais longa e difícil. O Canal do Panamá encurtou a distância em quase 20.000 quilômetros no transporte para qualquer lugar do planeta. Com 84 quilômetros de comprimento, o canal corta o Istmo do Panamá, uma estreita parcela de terra que liga as Américas. Os operários trabalharam por 30 anos para escavar um volume de terra que seria o suficiente para colocar a ilha inteira de Manhattan embaixo de 3,5 metros de terra, criando uma abertura onde foram instaladas uma série de eclusas que faziam a elevação dos navios para alcançarem o nível do continente, ligando os oceanos Atlântico e Pacífico. Apesar de ter ficado dentro do orçamento e ser executada no prazo, milhares de pessoas morreram durante a sua construção, devido a doenças como malária e febre amarela. Número 3. Represa Hoover. Considerada até os dias de hoje como a maior obra de engenharia da história dos Estados Unidos, a barragem Hoover tem cerca de 4,3 milhões de metros cúbicos de concreto, para conter o maior reservatório do país, num paredão de 220 metros de altura e 380 de largura. Sua base de 200 metros é a maior do planeta, sendo uma das obras que mais consumiu concreto já construída. Batizada em homenagem ao 31º presidente dos Estados Unidos, Herbert Hoover, foi construída em 1935, com um exército de 21.000 trabalhadores. Diversos túneis foram escavados para desviar o rio Colorado para o início das obras da barragem. Responsável pelo abastecimento de 1 milhão de residências com eletricidade, o desenvolvimento de cidades como Las Vegas e Phoenix só foram possíveis graças a essa obra de engenharia. Foi a primeira de muitas usinas de grande porte pelo mundo. Número 4. Ponte Golden Gate. Considerada a ponte mais longa do mundo por quase 27 anos após sua construção, em 1937, a ponte que liga São Francisco a Sausalito tem 2,7 km de comprimento e se eleva a 230 metros de altura. A ponte Pencil, projetada por o engenheiro alemão Joseph Strauss, tem uma quantidade de cabos de aço o suficiente para dar 3 voltas ao redor do globo e é capaz de suportar movimentações de 60 centímetros lateralmente para absorver as forças do vento forte da região. Durante a sua construção, 11 pessoas perderam a vida. Apesar de parecer muito para os padrões de segurança de hoje, foi considerado um avanço na época. Em uma obra desse porte na época, dezenas de pessoas perdiam a vida. Isso foi possível graças à instalação de redes de segurança, que foi responsável por salvar pelo menos 19 pessoas. Número 5. Eurotúnel. O primeiro túnel do mundo a ultrapassar 50 km a 75 metros abaixo do leito do mar,
O Eurotúnel é uma das obras mais complexas já executadas pelo homem. Conectando a Grã-Bretanha ao continente europeu, através do Canal da Mancha, é o mais longo túnel subaquático do mundo. Escavada por 13 mil trabalhadores de duas nações diferentes, o Eurotúnel foi inaugurado em 1994 a um custo de 2 bilhões de libras. O transporte pelo túnel é feito por trens de alta velocidade, que levam passageiros, carros e caminhões. Até hoje é considerada a obra mais cara da Europa. Número 6. Projeto Delta. A Delta Works é uma série de construções no sudeste da Holanda, construídas para proteger do mar uma grande área de terra ao redor do delta Reno Mosa Escalda. As obras consistem em 3 instalações que juntas formam o maior sistema de proteção contra enchentes do mundo. Iniciadas em 1954 e finalizadas em 1997, é composta por represas, comportas, eclusas, diques e barreiras para conter danos de tempestades frequentes da região dos Países Baixos. A necessidade dessa contenção se dá por grande parte da Holanda estar abaixo do nível do mar, principalmente após as inundações ocorridas em 1953, onde os danos causados se estenderam a milhares de vidas perdidas. Entre as 13 construções que compõem o sistema, a mais famosa é a barreira contra a maré de tempestade no leste de Sheldon, entre as ilhas Schoen e Davyland. É a maior e mais cara do complexo, além da mais visitada por turistas. Número 7. Usina de Itaipu. A maior obra da história do país não poderia estar de fora dessa lista. Considerada a maior usina hidrelétrica do mundo em geração de energia, só perde em tamanho para a de Três Gargantas, na China. Votada como uma das 7 maravilhas do mundo moderno, inclusive uma das únicas dessa lista, teve suas obras iniciadas em 1975, com uma mão de obra de 30 mil trabalhadores. Construída na divisa entre Brasil e Paraguai, foi financiada por várias empresas nacionais e internacionais, assim como o governo federal. Usando um volume de 2,5 milhões de metros cúbicos de concreto, teve de construir uma fábrica de gelo no canteiro de obras só para o resfriamento do concreto durante o processo de cura devido à quantidade colossal utilizado. Com 20 unidades geradoras de energia e com 14 mil megawatts de potência, é responsável por 15% da energia consumida no Brasil e 90% do consumo paraguaio. Essas obras podem não ser as maiores, mais importantes ou as mais caras de hoje, mas mudaram o mundo por serem as pioneiras, expandindo os limites da engenharia, permitindo que hoje tenhamos essa gama de tecnologias que facilitam o nosso dia a dia. E você, qual dessas obras te deixou mais impressionado? Deixe aí nos comentários. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like e se inscreve aí se ainda não for inscrito. E me fala o que gostaria de ver no próximo vídeo. Valeu e até lá!